Santo é o Senhor. Bendito seja Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra que o Senhor tem nos revelado, que está escrito em João, capítulo 21. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 21. Se todos encontraram, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tiberíades. Depois visto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então disse-lhes, pois Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando era moço te cingia a ti mesmo, e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte haveria de lhe glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguiam aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importe a ti?
Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não tinha dito, não disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, quem te importa a ti? E esse discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda no mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Irmãos, neste momento da história, nessa passagem, o Senhor Jesus já tinha encerrado a sua missão, já tinha voltado ao Pai, mas ainda vinha para a terra, ainda aparecia para os discípulos, para outros, e eles estavam acostumados com o Senhor Jesus, passaram tantos anos juntos com o Senhor, fazendo tudo o que o Senhor mandava, obedecendo a sua voz, vendo milagres, vendo as coisas acontecerem. E de repente, quando o Senhor foi embora, eles se sentiram sozinhos, se sentiram abandonados. E foi quando eles se juntaram no dia de Pentecostes, e o Senhor batizou eles com o Espírito Santo. E aqui nessa passagem, por certo, irmãos, houve um desânimo por parte deles, principalmente por Pedro, que resolveu voltar a fazer aquilo que ele fazia. Ele já conhecia, ele já sabia da sua missão, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele preferiu voltar a fazer aquilo que ele conhecia, aquilo que ele sabia. Então foi necessário que o Senhor fizesse dessa forma, foi necessário que o Senhor provasse para eles, mais uma vez, que o Senhor era verdadeiro, que era o Senhor que comandava tudo e que eles tinham que somente obedecer à sua voz. Então passaram ali aquela noite toda, não apanharam nenhum peixe, eram pescadores profissionais. Foi o Senhor que não permitiu nenhum peixe na rede deles, para que no outro dia, com uma voz, com somente um mandamento, eles pegassem uma rede cheia a ponto de se romper. Glória ao nome do Senhor. Nesta parte, irmãos, já entendemos que tudo está no controle do Senhor, que quando o Senhor não quer, a nossa rede não pega nada, nada que fazemos prospera. Não adianta você bater cabeça, não adianta você correr aqui, correr ali, arrumar 2 empregos, 3 empregos, abrir um negócio. Se o Senhor fechou o teu caminho, nada vai prosperar. Porém, quando o Senhor determina na tua vida a tua benção, quando Ele determina que a tua prova encerrou, com uma palavra do Senhor, tudo muda, tudo acontece. O que era impossível passa a acontecer. O que antes estava fechado vai se abrir. E aquilo que era difícil passa a ser fácil. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor já vem no início desta palavra, já nos dizendo que tudo está nas suas mãos. E basta nós entendermos qual é a sua vontade. Porque o crente que entende a vontade do Senhor, ele sofre menos, porque ele entende que é para ele ficar quietinho, que é para ele não se mexer, ele aguarda a prova passar, e quando o Senhor avisa ele que chegou o momento de cantar, que a noite já acabou, que o sol já está raiando, então ali ele se alegra, porque a providência do Senhor vem na sua vida. Mas aquele que se desespera, aquele que se desequilibra, ele sofre mais, porque ele tenta mais, ele abre novos caminhos, ele faz empréstimo, ele tenta isso, ele tenta aquilo, e nada funciona, e quando ele vai perceber, a situação dele está muito pior do que estava. Então o Senhor já vem nos alertar: confia no meu trabalho, confia no que eu estou fazendo na tua
vida, porque tudo está na minha mão. Se não chegou na tua mão ainda, foi porque eu não dei a ordem, mas quando chegar o momento, se for da minha vontade, tudo vai acontecer na tua vida. Glória ao nome do Senhor. E aqui, irmãos, eles tinham visto tanta coisa, eles viram tanta obra, eles viram o Senhor curar cego, paralítico, viram o morto ressuscitar, eles estavam cheios do Espírito Santo, vendo tudo o que estava acontecendo, sabiam da verdade, sabiam que o Senhor Jesus era verdadeiro, era real, pois estava com eles, tinha passado aquele tempo com eles. Mas quando o Senhor foi embora, como está escrito, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, eles por medo se espalharam, voltaram atrás, não tiveram coragem de continuar e fazer aquilo que tinham que fazer. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, conhecendo que eram homens, que eram seres humanos frágeis, precisou intervir, precisou vir mais uma vez. E nessa passagem, o Senhor veio e mostrou para eles mais uma vez que estava ali, que estava vivo na vida deles, e qual era a missão de cada um, que não era mais pescar, não era mais fazer o que fazia, e sim abrir o Evangelho, e sim pregar a palavra, e cuidar das ovelhas do Senhor. Então o Senhor diz para nós passamos por um período na reestruturação, na qual o Senhor fez muita obra, na qual nós vimos muitos sinais, nós fomos em ajuntamentos maravilhosos, os anjos desciam, os arrebatamentos aconteciam, o Senhor se apresentou, tivemos muitos batizados com a promessa, outros tiveram a troca da linguagem. Naqueles momentos, todos nós fomos comendo tudo aquilo, fomos absorvendo tudo que o Senhor fazia, e tudo aquilo foi trazendo para nós uma esperança viva, que estávamos no caminho certo, que a nossa escolha de vir para cá foi acertada, foi conforme a vontade do Senhor, assim como aconteceu com eles quando estavam com o Senhor. Porém, teve um momento que o Senhor partiu, e o mesmo aconteceu entre nós. Foi necessário o Senhor se afastar um pouco, foi necessário o Senhor parar com todos esses sinais, parar com todo esse movimento, porque era necessário que cada um de nós colocasse para fora aquilo que estava armazenado, aqueles que absorveram, aqueles que encheram as suas botijas, que colocaram azeite, aqueles estavam preparados e puderam falar: o Senhor não está fazendo mais sinais, o Senhor parece que não está entre nós, mas eu sei que Ele está, é só uma fase, vamos suportar. Então nós passamos esse período. Glória ao nome do Senhor. Porém, irmãos, tem alguns que desanimaram, tem alguns que estão reclamando com o Senhor, dizendo que não vê mais nada, que não é mais a mesma coisa. Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu estou no caminho certo? E assim como o Senhor teve que vir aqui para recolocar todos eles na rota correta, assim o Senhor manda a sua palavra hoje. Filho meu, filha minha, você viu o meu operar, você já viu tudo que eu fiz na tua vida, você viu o que eu fiz nessa obra, por que você duvida agora? Santo é o Senhor, não estamos mais no momento de duvidar de nada, não somos mais meninos, não somos mais meninas, o Senhor já nos fez crescer, já adquirimos um conhecimento espiritual, já adquirimos uma experiência. Então para nós, o Senhor espera uma atitude adulta. Glória ao nome do Senhor. Mais uma vez o Senhor vai nos alertar: é necessário passar esse período, porque o teu inimigo apontou o dedo para você e me disse que se eu parasse com os sinais, se eu parasse com os arrebatamentos, se os anjos não viessem mais, e se eu não visitasse mais a tua alma, você voltaria atrás. E eu disse que não, porque você era meu, você é minha, e vocês estão abastecidos, a sua casa foi construída na rocha, e nada vai te abalar.
Santo é o Senhor. Por isso você passou esse período. Mas o Senhor vai te contar uma novidade. Assim como eles acharam que estavam sozinhos, porque o Senhor já tinha partido, mas eles não estavam. O Senhor estava logo ao lado deles. O Senhor estava cuidando do caminho deles. E assim o Senhor fez com nós. Em nenhum momento o nosso Senhor Jesus se afastou de nós. Glória ao nome do Senhor. O todo o tempo Ele está pertinho de você. Ele está acompanhando os teus passos e Ele está torcendo por você, porque Ele te preparou. É como um pai e uma mãe que prepara um filho, que coloca numa escola, que coloca num cursinho, que faz aula particular, e aí chega um momento que o filho precisa prestar um vestibular, precisa prestar um Enem. Naquele momento o pai e a mãe não podem fazer nada. Quem tem que fazer é o filho. É ele que vai fazer a prova, é ele que vai mostrar para todo mundo que ele passou ou não. Então o Senhor está aqui olhando para nós e dizendo: eu já preparei a voz, eu só estou esperando o resultado desta prova. Glória ao nome do Senhor. Mas diz o Senhor, a prova já está no finalzinho, já está acabando, como quando estávamos na escola, estávamos numa sala, 50 alunos fazendo uma prova, e ali tinha 3, 4 que terminavam primeiro, mas eles não podiam conversar, eles não podiam sair para fora, eles não podiam fazer outra coisa, tinham que ficar em silêncio, aguardando os demais terminarem. Esta obra é um conjunto, nós vamos entrar juntos no reino de Deus. Então, enquanto tiver 1 ou 2 que estão sendo testados, os demais estão aguardando. Santo é o Senhor, porque para muitos a prova já foi e você já foi aprovado. Santo é o Senhor. Então o Senhor está esperando o resultado final, todos da sua obra terminarem a prova. Então aí sim o Senhor poderá mudar a nossa fase, poderá mudar o que nós temos que fazer, porque se o Senhor mudar hoje, vai influenciar o teu irmão que ainda não terminou a prova. Glória ao nome do Senhor. E aqui, irmãos, Pedro voltou atrás, ele voltou a fazer o que ele já fazia, mas ele sabia que a sua missão era cuidar das ovelhas, era passear pelo mundo em missões, evangelizando, pregando a palavra. Mas no momento de fraqueza foi mais fácil ele voltar, foi mais fácil ele fazer o que ele já sabia. E assim o Senhor fala: não volte atrás, não queira fazer o que você fazia, não queira retornar de tudo aquilo que eu já te limpei, não queira voltar a fazer aquilo que você não faz mais, porque se você voltar a mais, eu não terei prazer em ti, porque eu já trabalhei na tua vida, eu já fiz você passar por processos, eu já fiz você passar por tanta coisa, e agora você vai voltar para trás, você vai desfazer o meu trabalho, e o meu trabalho vale muito, o meu tempo vale muito, e eu dou ele de graça para aqueles que me amam, para aqueles que querem verdadeiramente salvar a sua alma. Glória ao nome do Senhor. Quantos que ficaram pelo caminho, porque não valorizaram o que o Senhor fez por eles, voltaram atrás, voltaram até em libertações que o Senhor tinha feito, e aí o Senhor já compreende como uma desobediência, e tudo fica mais difícil. Então não vamos fazer como ele fez. Porém, amados, o Senhor entende o que aconteceu aqui. Pedro estava perdido, estava numa situação difícil, foi necessário tudo isso, e para nós o Senhor está mandando essa palavra: não volta atrás, é daqui para frente.
Glória ao nome do Senhor. O nosso caminho já está traçado até a glória. Cada detalhe da nossa vida já foi planejada pelo Senhor. Não vamos voltar atrás, vamos andar para frente, não podemos olhar para trás. Ah, Senhor, mas eu era mais feliz lá atrás, acontecia isso, acontecia aquilo, só que os tempos mudaram, a fase mudou e você está em outro patamar. Acostume-se com a tua situação atual, porque eu sou contigo, eu vou te ajudar. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, ninguém aqui está passando pelos processos, está passando por tudo isso nessa vida porque é gostoso, porque é bom. Não, irmãos, é porque é preciso. O Senhor, se Ele pudesse, Ele nos limpava e nos levava embora, mas pela justiça do Pai não pode ser assim, tem que ser pelos processos. Nós temos que passar tudo, nós temos que granjear a paciência, a esperança. Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor não pode fazer por nós o que nós temos que fazer, então faz parte do teu processo. Só que o Senhor te avisa, enquanto aqui você está desanimado, você está desanimada, no sono profundo você me fala, aperta mais, vamos mais rápido, terminamos logo com isso, e eu falo, calma, a sua carne não aguenta, vamos na medida que está indo. Glória ao nome do Senhor, para os irmãos entenderem como essa mente nos confunde, porque nós não fomos feitos para sofrer, nós não fomos feitos para passar tudo isso. O anjo foi criado por Deus para ser feliz, para ser alegre, para viver no céu em paz. Então tudo isso foge da nossa natureza, da criação divina, mas é importante e é necessário que nós passamos por esses processos. Mas o Senhor, como Ele já disse, Ele fala de novo, eu estou convosco, vós não estáis sozinhos. Glória ao nome do Senhor. E aqui, irmãos, o Senhor preparou para eles estavam ali no barco, voltaram cansados, e o Senhor já sabia que eles estariam com fome, que eles estariam com sede. O Senhor conhece tudo, o Pai conhece tudo, e quando eles desceram na praia, já estava preparado o peixinho, já estava preparado o pãozinho, já tinham o que beber, porque o Pai não deixa os seus filhos, o Pai não esquece de ninguém. Então o Senhor te fala aquilo que você precisa, o Pai já sabe antes de você, e Ele já toma os caminhos, Ele já prepara o que você precisa. Não pensa que o Senhor te esqueceu. Ah, Senhor, mas agora aconteceu isso, eu não consegui pagar essa conta, eu atrasei essa prestação. Tu não está vendo? Sim, eu estou vendo, mas desta vez eu permiti. Mas vai ter muitas vezes que o dinheiro vai chegar na tua mão antes da necessidade, você nem vai entender, mas quando você abrir o olho, a necessidade vai chegar e já está suprida pelo Pai. Glória ao nome do Senhor. Entendamos, irmãos, que se o Pai cuida até dos pássaros do mundo, quanto mais dos seus filhos, daqueles que lutaram por Ele, daqueles que defenderam o Senhor Jesus. O Pai nos ama de uma forma como nós não podemos mensurar. Então tenha certeza que a tua necessidade Ele conhece. Glória ao nome do Senhor. Mas nós temos que ter confiança, porque se não confiarmos no Senhor, nós o aborrecemos. Quantas vezes o Senhor preparou tudo para você e agora levantou-se uma situação e você vem a menos, e você reclama com o Pai, e você fala, Senhor, o porquê disso? Eu não vou conseguir. E as outras vezes que o Pai fez, e tudo que Ele já fez para você. Glória ao nome do Senhor. E entenda que tudo o que acontece é segundo a permissão do Senhor.
Glória ao nome dele. Então, irmãos, vamos entender que o Senhor conhece a nossa vida, conhece a nossa necessidade e prepara aquilo que nós precisamos. Assim como eles, quando desceram do barco, comeram um pão quentinho, um peixe. Imagine, irmãos, que alegria comer um alimento preparado pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Imagina nós, irmãos, numa situação que você não está esperando, você está numa necessidade e de repente a solução chega para você, a alegria te toma e fala: está resolvido o meu problema, o Senhor preparou. É assim que o Pai trabalha na nossa vida, vem por caminhos que você não espera, Ele faz obras da onde você não está olhando, e tudo que você pensou até hoje, nada disso acontece, porque Ele vem sempre na surpresa e Ele sempre te surpreende. Glória ao Senhor. Não queira mapear o Senhor, não queira desenhar o que Ele vai fazer na tua vida, porque Ele faz de acordo com a sua vontade. A nossa mente é limitada, irmãos. O Senhor está vendo tudo, Ele está vendo o que nós não vemos. Então por isso que você fala que a tua situação não tem saída, porque a tua mente não enxerga, mas o Senhor enxerga várias saídas para você, e só falta cumprir o teu processo, você chegar no ponto que Ele quer, para que Ele faça com que algo aconteça, e você vai dar glória a Deus, porque a tua saída chegou. Glória ao nome do Senhor. E aqui, irmãos, quando já tinham se alimentado, o Senhor Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro lhe respondeu: sim, Senhor. Aí o Senhor voltou e perguntou novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro já ficou entristecido e falou: sim, Senhor, eu te amo. Aí o Senhor veio pela terceira vez: Pedro, tu me ama? Senhor, tu conheces tudo, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, o Senhor fez isso porque Pedro negou o Senhor 3 vezes lá atrás, e era necessário, por questão de justiça, que ele também professasse que amava o Senhor por 3 vezes. Glória ao nome do Senhor. Então é por isso que às vezes você passa processos que você não entende, mas para justificar para o teu adversário uma situação que precisa ser corrigida, você tem que passar. Glória ao Senhor. O Senhor conhecia Pedro, o Senhor sabia que ele amava ele, mas foi necessário professar 3 vezes, porque o outro lado acusava Pedro por ter negado o Senhor 3 vezes, e ali foi feito uma equação de contas, e Pedro passou a não dever mais nada por aquela situação. Assim é com nós, irmãos, situações que às vezes acontecem, do nada aparece algo na tua vida, algo que você não espera, e você fala: Senhor, por que isso agora? Porque o Senhor te fala: por questão de justiça, essa conta tem que ser paga, essa situação tem que ser resolvida, para que o teu inimigo não tenha nada para falar de ti. Glória ao nome do Senhor. Mas o Senhor é bom, é misericordioso, e está aqui falando com a sua igreja e nos dizendo e contando para nós até como Ele trabalha, para que os filhos possam entender que é da vontade do Pai e que tudo o que acontece é segundo a sua permissão. Glória ao nome do Senhor. E assim, irmãos, o Senhor foi embora e eles ali se firmaram. Pedro, a partir dali, passou a evangelizar, andou por toda a terra, fez a sua missão e morreu de cabeça para baixo numa cruz, porque não se achou digno de ser crucificado como o Senhor. E assim o Senhor fala: com essa força que eu estou dando para o meu povo, com essa explicação que o Senhor está passando para todos, eu quero que todos vão daqui para frente, ninguém mais volte para trás, ninguém mais olhe para trás, ninguém mais lamente o que aconteceu, porque eu quero todos olhando para frente, porque eu tenho muita obra para fazer, eu tenho muita surpresa, eu tenho muitas ferramentas, eu tenho presentes, e lá na minha glória vocês não imaginam o que já está preparado para vocês. Então não olhem mais para trás, não entristeçam,
o Senhor, porque o Senhor está fazendo bem para nós, e essa obra vai caminhar, ela vai andar, porque os últimos estão terminando a prova, e quando ela acabar, os resultados serão conhecidos, e nós vamos poder mudar de fase, e aí o Senhor vai apresentar para nós algo que nós nunca vimos e nunca sentimos na sua obra, e todos nós vamos dizer: valeu a pena passar por isso, valeu a pena confiar no Senhor, porque agora verdadeiramente eu vejo que o Senhor está conosco. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor quer ânimo na sua igreja, quer ânimo para que todos possam continuar as suas missões. Não vamos fazer como eles, não vamos voltar para trás, é daqui para frente, não existe retorno. Glória ao nome do Senhor, porque como o Senhor mandou na palavra ainda ontem, eu não vou perder ninguém, os meus filhos são meus filhos, e eu vou salvar a todos. O que está na minha lista, o que está escrito no livro da vida, eu não vou apagar. Glória ao Senhor. E se alguém for apagado, foi por inteira responsabilidade dele mesmo, porque virou as costas para o Senhor, não ouviu os alertas, não ouviu as palavras e fez a sua escolha. Mas antes disso acontecer, eu vou no sono profundo, eu mando um sinal, eu mando a palavra, eu faço o que eu posso, mas a decisão é nossa. Glória ao nome do Senhor. O Senhor não obriga ninguém a nada, mas é como Ele pode dizer: eu não obrigo, mas eu quero salvar, eu quero levar, vocês vão para a minha glória, o lugar de vocês já está preparado, a posição de vocês no meu reino já foi determinada, tudo já está planejado, e eu não aceito mudar mais o meu plano, porque os que ficaram são aqueles que são ouro, são pedras preciosas, são os que têm valor para mim e para o meu Pai, então eu não abro mão de ninguém. Glória ao nome do Senhor. Vamos nos alegrar, igreja, o Senhor é conosco, santo é o Senhor, e não adianta você ficar pedindo sinal até que a prova acabe, porque enquanto estamos nessa fase, nessa aprovação, um sinal poderia ser uma resposta para quem está em dúvida. Então o Senhor não manda, o Senhor está esperando tudo se concretizar. Glória ao nome do Senhor. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. O Senhor conhece o teu coração, o Senhor sabe da tua disposição, mas você não sabe a força que você tem. Como alguém que é filho do rei, não importa falar para ele que ele não é, porque a genética prova que ele é filho do rei. Assim como você é filho do rei, é filha do rei, não importa o que o teu inimigo fala no teu ouvido, você sempre será filho e filha do rei. Glória ao Senhor. Não faça a tua força pequena. O Senhor te diz: manda esse espírito contrário embora, manda ele parar de soprar no teu ouvido, que você é fraco, que você é fraca, que você não é digno, que você não fez nada, que você não merece estar aqui, porque ele é mentiroso. Você é sim, porque eu só coloquei aqui dentro quem eu selecionei na minha glória. Santo é o Senhor. Então manda ele embora, porque ele não pode mais te influenciar. Santo é o Senhor. Receba o abraço do Senhor para provar para ti, de uma vez por todas, que eu te amo. Glória ao nome do Senhor. Santo, santo, glória a Jesus, aleluia. Santo Deus, aleluia. Glória a Jesus. Toda honra, toda glória, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. Amém. Amém. Glória.